Olá, tudo bem com você? Estou passando aqui para fazer mais uma reflexão. Essa semana eu estou lendo o livro de Daniel e mais uma vez me deparei com palavras maravilhosas. No capítulo 1, Daniel faz um posicionamento que chamou muita atenção. Quando ele se recusa, decide, fica determinado a não se contaminar com as iguarias do rei. É sabido que o povo que não era judeu, a Babilônia, para onde eles tinham sido levados como cativos, era um povo que consumia animais imundos, cuja lei de Moisés havia proibido de comer. E eles decidem não se contaminar, decidem não vivenciar aquela experiência de comer alimentos ruins, alimentos que agrediam a sua fé. E a Bíblia diz que ele acha graça. Deus concede graça diante dos eunucos, concede misericórdia, concede favor. Aquele eunuco que era responsável por aqueles rapazes que foram levados para a Babilônia, ele olha para Daniel e para seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, com olhares de aceitação. Ele acolhe aqueles homens. E Daniel faz uma proposta de comer verduras, legumes e água durante um tempo. Acho que todos os leitores da Bíblia conhecem a história. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte ponto. Eu destaquei aqui 6 pontos a respeito desse episódio. Daniel decide não se contaminar. É o primeiro ponto. A decisão de ficar à margem daquilo que contamina, daquilo que afasta a gente de Deus. O que contamina as nossas vidas? Daniel decide não se contaminar. Deus concede graça. A graça não é concedida porque Daniel era bom ou porque Daniel era bonito. Simplesmente Deus tinha um propósito e concedeu graça para que Daniel fosse bem visto dentro daquele reino, dentro daquele local. Quando Deus tem planos para alguém, ele levanta essas pessoas. Com Daniel não foi diferente. E a gente lembra, enquanto eu estava lendo, eu lembrei muito de José, porque José viveu a mesma coisa. José decidiu não se contaminar. José fugiu da mulher de Potifar quando foi tentado. José foi achado diante dos homens que governavam aquele lugar. Primeiro Potifar, depois o carcereiro, depois o próprio faraó. Deus deu graça a José diante dessas pessoas que estavam em posição de liderança. E assim com Daniel. Quando Deus decide usar alguém, Deus vai dar graça a essa pessoa diante daqueles que estão liderando aquela determinada situação para onde Deus quer usar. Houve perseguições por parte dos sábios, dos entendidos, dos magos, havia ciúmes, porque Daniel era fiel e Daniel era perseguido. Sadraque e Mesaque foram perseguidos, inclusive pelo próprio faraó. Eles foram perseguidos, eles foram testados em sua fé. Com José também. Então, quando Deus quer usar um homem, ele dá graças, mesmo diante das perseguições dos seus inimigos. Olha quantas pessoas tentaram fazer mal a José, os próprios irmãos. Interessante que quando eu li a história de Daniel, o paralelo com a história de José era algo muito forte dentro de mim. Porque eles viveram algo semelhante. Eles tinham chamados diferentes, em cada época diferente, mas a maneira como Deus usa tanto Daniel como José era algo fantástico. Isso chamou a minha atenção. Eu comecei a fazer esse paralelo entre os dois e encontrei muitos pontos similares, muitos pontos semelhantes. Outro ponto é que diante do rei, Deus dá graça àquele a quem ele quer usar. Foi assim com Daniel. Eu acho que se passaram 3 ou 4 reis, não me recordo agora, e Daniel recebeu graça diante de todos. Primeiro Nabucodonosor, depois o seu filho, depois o seu neto, depois o próprio, aquele outro que tomou lá a Babilônia, que esqueci o nome dele agora, Dario. Então, cada rei que se levantava, Daniel achava graça, porque Deus derramou isso sobre Daniel. Deus derramou algo fantástico. Por quê? Porque Deus queria usar Daniel naquele local. Deus queria usar aquele homem e usou, não para engrandecimento do próprio homem, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Seremos odiados por
muitos por causa do nome de Jesus. Mas se Deus nos chamou, Ele nos fará encontrar apoio para os seus projetos. Foi assim com Daniel, foi assim com José. Deus chamou esses homens e eles encontraram apoio em seu tempo para realizar o chamado de Deus. Assim vai ser conosco. Se acharmos graças diante de Deus, se Deus nos levantou dentro desta terra, nós encontraremos apoiadores para a causa que o Senhor quer que a gente faça. Não para a nossa glória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Pense nisso. Daniel 1 e José. A vida de Daniel e a vida de José. Um paralelo interessante. 2 homens que Deus chamou, 2 homens que viveram perseguições, 2 homens que foram traídos, que foram maltratados por pessoas que os invejavam, mas 2 homens que Deus queria usar no seu tempo. 2 homens que acharam graça diante das pessoas que estavam liderando as suas vidas. 2 homens que executaram os propósitos de Deus e fizeram o nome de Yahvé grande em sua época. Tá certo? Deixei essa reflexão aqui para a gente pensar nisso. Se Deus te chamou, não importa o que você viva, Deus vai te dar graça e colocar ao teu lado apoiadores do seu propósito, porque quando Deus quer, não há homem que impeça o projeto de Deus, tá bom? Um abraço grande e se você está gostando do canal, não esquece de curtir e compartilhar para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Beijo grande e até a próxima.